Eu queria pegar mais essa deixa que você falou, esses 12, 14%. O que é que você vê dessas pesquisas? Você confia em pesquisa, assim, de verdade? Você olha a pesquisa e você acha que elas refletem a realidade? Ou você acha que ainda está um pouco nebuloso? Ou você acha que é tendencioso para direcionar a população para um voto específico? Não, pesquisa é importante. Agora, claro que muitos institutos de pesquisas aqui, eles acabam refletindo o desejo de quem contrata. Isso é fato. Por mais que, eu digo isso do meu grupo, por mais que a gente saiba como o povo está pensando nas ruas, você contrata um instituto de pesquisa, ele traz aquele momento da sociedade, mas traz com aquele viés. A sociedade está pensando assim mais. Você tem chance de fazer porque o pessoal pensa, acha que você... Entendeu? Traz Então você acha que é mais do instituto de pesquisa tentando agradar um cliente do que uma realmente... tentativa de manipulação? Exatamente. Claro que tem institutos que manipulam, isso é fato. Eu estou falando de institutos sérios. Sim. Entendeu? Às vezes você contrata um instituto sério, ele traz a realidade, mas traz a realidade puxando o saco para o contratante, mesmo sério. E existem aqueles que manipulam. Esses aí não são sérios. Então existem alguns que manipulam? Claro, isso não tenha dúvida. Isso não tenha dúvida. Toda hora surge um instituto de pesquisa aí. Toda hora surge. É verdade. Quando eu vejo, que instituto é esse que apareceu do nada assim? É impressionante como saem umas pesquisas. Em 2018 foi o grande boom dos erros de pesquisas, né? Zema, em Minas, eu acho que foi a questão mais absurda que ele teve. Acho que estava nas pesquisas com 12, 14%, algo nessa questão, e saiu com 40 e tantos no primeiro turno. Foi uma coisa muito discrepante. Porque a pesquisa, ela registra aquele momento, é uma fatia. Eu digo isso porque, como diretor de jornalismo que eu fui durante muito tempo na Globo, eu fiz muitas pesquisas. Pesquisas de audiência para televisão e pesquisas eleitorais. Muitas pesquisas. E às vezes a gente dizia, a gente via, por exemplo, pesquisa de audiência. Eles praticamente faziam as pesquisas com as mesmas pessoas de sempre. Já sabe, era ligação ou pessoa... Por exemplo, em Salvador, as pesquisas são feitas já com o televisor, sabendo se o televisor está ligado ou não. Tem um aparelhozinho lá. Aí, às vezes, aquele aparelho que vai dizer se a pessoa está ligada na Globo ou em outra emissora. Quase todos sempre, as pessoas acompanham novela, tudo mais. Então, a audiência, isso não significa que as pessoas só assistem a Globo. Mas que naquele momento casou de estar ali. Casou de estar ali. Geralmente a pesquisa é feita no fim da tarde, início da noite, que as pessoas estão ligadas nas telenovelas, nos jornais. Isso na época, né? Que eu não sei como está agora. Eu estou falando de um retalho de pesquisa. A mesma coisa a pesquisa eleitoral. Às vezes é por telefone e às vezes... Você já foi pesquisar? Já fui. E foi extremamente tendencioso. Por isso que eu não confio muito em pesquisa. Porque eu estava de um lado político, me ligaram... Você lembra do Instituto? Não lembro. Foi na última eleição para prefeito. Me ligaram, aí aquelas perguntas de sempre, né? Já sabem quem vai votar, aí tem estimulada, tem... Como é que você avalia a atual gestão? Como eu tinha um lado político, e aí eu falo não como cidadão, mas como participante, militante político. Eu fui extremamente tendencioso, porque eu sabia o impacto que a minha opinião, por ser um grupo de amostragem pequeno, eu sabia o impacto que a minha opinião ia gerar no final da pesquisa. Por isso que eu não assim, e aí é uma opinião muito pessoal, totalmente achismo, eu não dou tanto crédito a isso. Eu acho que eles são um termômetro para você saber o que está dando certo, o que não, como é que a estratégia está sendo direcionada, mas que reflete 100% da realidade, eu não... Mas não reflete 100% da realidade, mas traz uma amostra. Por exemplo, é fato que Valmir e Francisquinho estão na boca do povo, ou não é? Tá. Se alguma pesquisa trouxer ao contrário, essa pesquisa é louca. Porque você vai em qualquer lugar, você ouve isso. Eu já ouvia isso desde o fim do ano passado. E pessoas próximas diziam, não, que nada, isso é bolha, não sei o quê. Mas eu ouvia, que são as vozes da rua, não precisa nem de pesquisa. Aí teve uma pesquisa para senador que não botou a delegada Daniele como nem como entre os pesquisados. Uma loucura isso daí, né? Eu vi uma pesquisa sobre isso, porque Valmir estava estourando em todas em primeiro na estimulada, na espontânea, nem na estimulada. E aí saiu uma pesquisa recente que deu Fabra em primeiro lugar.
Ah, Fábio tá em primeiro agora. Eu fiquei, ué, Fábio tá em primeiro? Não virou uma chave dessa forma. O nome de Valmir não tava. Aí eu fui olhar a pesquisa, né? Aí Valmir tava em primeiro na espontânea, na estimulada Valmir não tava. Aí Fábio tava em primeiro. Aí eu falei, olha essa manchete então, como tá vindo. Aí é uma manipulação, entendeu? Porque não tem lógica. As pesquisas, elas demonstram o que as ruas estão falando. Tem como dizer que Valmir... Não estou dizendo que Valmir vai ser candidato porque ele está inelegível, foi cassado e tal. Mas nas ruas as pessoas só falam isso. Isso desde o fim do ano passado. É fato, independente de qualquer pesquisa. A mesma coisa fala de Daniele Garcia. Aí veio uma pesquisa que não colocou o nome de Daniele Garcia. Como assim? Como é que ela tá despontando? Nas pesquisas ela tá fora. Ela está fora. Não existe, não existe lógica. O Instituto de Pesquisa que fez isso, fez com algum tipo de intenção. Porque nas ruas todo mundo fala isso. Não estou dizendo que ela vai ganhar, não, porque a pesquisa é aquele momento. Nem que Valmir vai ganhar, é aquele momento. Mas é o que as pessoas estão falando.